Eu estou te vendo, Richard. Tá me ouvindo? Dia 3 de novembro de 2020. Boa noite, amigos do Marilu. Boa noite, moradores de Itapecerica da Serra. Hoje iremos receber em nosso bairro o candidato pelo Democracia Cristã, prefeito de Djalma, vice Richard do Turismo. Boa noite, Richard. Boa noite, Djalma. Tudo bem? Boa noite a todos. Boa noite a todos, grande abraço. Boa noite. Bom, são 30 minutos, é muito rápido, mas são tempos muito valiosos para nós moradores aqui, que estão ouvindo vocês. A gente vai dividir em duas etapas. A primeira, a gente vai pedir para vocês se apresentarem, falar um pouquinho da trajetória de vocês, até chegar aqui como candidato, e falar um pouquinho do projeto de vocês. A gente vai aproveitar também que o vice está para se apresentar também, por favor, tá bom? Ok. Bom, Edgar, vamos lá. Primeiro, quero agradecer a vocês o convite. É muito importante essa iniciativa de vocês. Então, desde já, os nossos mais sinceros agradecimentos à família Democrata Cristão, 27. Sou Djalma Almeida, nascido aqui na cidade de Itapecerica da Serra. É um cara que tem um carinho muito grande por essa cidade. Nunca fui candidato a vereador, nem a prefeito. E a nossa iniciativa de vir hoje como uma alternativa para a cidade, ela traz uma responsabilidade que eu tenho como cidadão, como professor que fui aqui durante muitos anos, como hoje um pequeno empresário também da cidade, mas também sempre paralelamente tivemos participações. Eu nunca fui funcionário da prefeitura, mas tive uma participação importante no setor público, como professor do Estado, durante quase 10 anos, à frente de um consórcio público aqui na região, Cone Sul, fui superintendente por quase 4 anos, e nós aprendemos a ver a cidade não apenas como um pedaço de carne, a gente entende a cidade como algo que é vivo e importante para a gente, né? O que é que nós podemos fazer para contribuir com a cidade? Então, esse caráter político é que eu trago hoje para a nossa discussão aqui. E a nossa trajetória, ela está imprimida na nossa vida pública e pessoal. Djalma Almeida é ficha limpa. Verdade. Essa é a primeira coisa que eu quero deixar aqui para toda a cidade de Itapecerica da Serra e para vocês também. E eu tenho orgulho disso. Djalma é uma pessoa humilde, mas com muito esforço. Esse filho de garimpeiro, ele se formou em estudos sociais, depois se formou em direito, e a última formação, tecnologia em gestão pública. Então, essa minha trajetória que vem paralelo ao setor público e nunca deixando de lado o setor privado, é que me fez entender aquilo que eu posso hoje contribuir para a minha cidade, né? Fazendo das nossas palavras as palavras dos trabalhadores e trabalhadoras da nossa cidade, que estão aí para contribuir. E eu fico muito triste, Edgar, quando eu vejo a quantidade de necessidades, de carências que, infelizmente, o município de Itapecerica ele apresenta hoje. Então, esse é um pouquinho do Djalma Gonçalves de Almeida para vocês aí. Bom, a minha trajetória se confunde, a trajetória da cidade, principalmente do bairro do Marilu. A família da minha esposa mora aí, conheço todos vocês. E a minha trajetória até aqui, sempre fui empreendedor, sempre trabalhei, tive diversas empresas, mas sempre tive incomodado com as dificuldades que a família, amigos e pessoas que eu conhecia tinham na cidade. E os problemas são os mesmos há 30 anos, que é o tempo que eu resido aqui, né? E de tanto ver a dificuldade que as pessoas passavam, eu comecei a pensar soluções para problemas simples que eu pudesse fazer fora política. Então, tudo que vocês podem pensar de iniciativa social, eu já participei nessa cidade. E a última dela foi o esporte, o que me levou até a Secretaria de Turismo. Walter trabalhou comigo, ele era assessor do Nego, e aí eu trabalhei no turismo por causa do Nego, e imprimi a minha marca lá, fizemos os Família Bike do jeito que tinha que ser feito, são 6 por ano naquela gestão, virou lei no município, o Jorge não fez mais nenhum nesse mandato dele, tentou fazer um e não deu certo, e aí parou, improbidade administrativa, porque é projeto de lei.
E aí a gente tem muita preocupação em trazer para a cidade o mínimo de conforto, de esporte, de lazer, de saúde, do que quer que seja, para as pessoas, porque não, Itapecerica, eu repito sempre, não é um município pobre, é um município empobrecido. Né? Nós temos capacidade financeira de resolver os problemas, nós temos uma comunidade muito solidária, muito amiga. Qualquer projeto, vocês sabem disso aí com o grupo de segurança do Marilu, o Amigos do Marilu, que as soluções são simples, falta só vontade, e a gente está sempre se debatendo em problemas muito antigos, e nada se resolve com o tempo. Hoje nós temos 4 vezes a população de que nós tínhamos há 30 anos atrás, mas temos os mesmos equipamentos públicos de saúde, de educação, de desenvolvimento, e isso tudo me leva a colocar o meu nome. Claro, é muita ousadia. Vai começar logo como candidato? Sim, porque nós precisamos de novas lideranças. Faz 30 anos que eu falo isso. Itapecerica reveza-se no poder sempre as mesmas pessoas. E imbuído desse princípio, ao convite do Djalma, eu não podia me furtar a esse momento de colocar meu nome, mesmo sabendo da incrível dificuldade que a gente ia ter à frente, e estamos aqui. Né? Aí depende hoje muito mais de vocês. Sim. Legal, Richard. E fala um pouquinho da sintonia entre vocês dois, candidato a prefeito e vice. Essa união de vocês, como se iniciou? É importante, né? A gente teve há pouco tempo agora, né? Atuando no governo e problemas aí. Como é que foi? Como é que tá vocês? Não entendi a pergunta, Edgar, desculpa. A sintonia entre vocês dois, entre o candidato a prefeito e o vice. Amigo, isso aqui é um casamento. A gente é amigo desde o Conisud, né? Essa passagem eu tenho que contar para vocês. Eu não quero tomar o tempo curto que nós temos, mas quando eu estava no turismo, eu desenvolvi um projeto em Itapecerica chamado Rota dos Mananciais. É uma rota de turismo de 380 quilômetros que engloba todo o Conisud, são 8 cidades. E fui conversar de cidade por cidade com as secretarias de turismo para a gente desenvolver as rotas locais. Eu fui responsável por desenvolver Itapecerica e do Imbu. Lá fui abraçado pelo Regis, que era o secretário na época, que continua no turismo até hoje. E o Regis me trouxe, por uma grata coincidência, ao Djalma, que era uma pessoa que a gente já tinha uma relação. Nossas filhas eram amigas de escola. E ele abraçou a ideia, me trouxe um conhecimento, uma explanação sobre como desenvolver um projeto de uma forma que eu não tinha pensado. Então, nós fizemos a parte executiva e tal. Infelizmente, também nessa gestão foi parado o projeto, mas ele existe, está escrito, está pronto. Nós vamos colocar ele em prática em qualquer momento. E desde lá, nós fomos fomentando essa relação. Então, muito mais que uma relação de interesse político, uma relação de amizade. E vou falar para vocês, não tinha nenhum vice ou nenhum candidato que não queria ser nem vice nem candidato como eu e ele. Tá? Que bom, ótimo, a questão aqui foi da responsabilidade para a missão mesmo. Entendeu? Então, não tem vaidade, essa história de quem que é A, B, isso não tem vaidade. Abriria meu nome fácil, abriria a mão de qualquer coisa fácil, porque o nosso compromisso é 100% com a cidade de Itapecerica da Serra. E não pode ser de outra forma. A gente tem que pensar em prol da comunidade. Chega de pessoas... Eu graças a Deus, eu vivo bem. E eu não preciso de nada diferente disso. Eu preciso que a cidade seja justa. Eu tenho filhos e eu quero que as minhas filhas tenham a oportunidade de viver com plenitude tudo que a cidade tem a oferecer para elas. Legal, legal. Bom, Edgar, é o seguinte, o projeto político, Edgar, os amigos todos aí, a Democracia Cristã, o Djalma, o Richard, tem um projeto político, chama-se Itapecerica da Serra. Então, o nosso compromisso com a cidade é 100%. Quando eu chamei o Richard e falei para ele assim, olha, vem participar da Democracia Cristã, como outros companheiros, eu agradeço desde já todas as pessoas que vieram de uma forma espontânea e solidária a compor o projeto. Ele não tinha nenhum tipo de audácia que não fosse a vontade de representar a nossa cidade. Eu sabia que, em algum momento, esse projeto seria importante para a cidade. Hoje, eu risco dizer que o que foi montado para Itapecerica, com tanto carinho, que a gente fez isso e está fazendo isso, percorrendo as ruas, despreocupados com a ideia de ganhar ou perder,
mas levando a mensagem, levando as propostas, conversando com as pessoas, ela traz para mim hoje a convicção que eu estava certo desde o começo. E volto a insistir. Nosso projeto chama-se Itapecerica da Serra. E vamos continuar até o final do lado da cidade, defendendo a cidade do lado dela. Muito legal. Parabéns aí pela iniciativa, viu? Vamos iniciar as perguntas. Eu tenho a primeira pergunta para... Estão ouvindo bem, Richard? Mais ou menos. O seu microfone ele dá uma fraquejada aí de vez em quando. A internet parece que não está muito boa. Será que é a minha que está ruim? Não sei, vamos ver. Eu acho, a minha Djalma, tá se eleito, comparando ao atual governo, comparando ao atual governo, cite 2 pontos que você não faria e 2 pontos que você colocaria em prática de imediato para a melhoria da cidade. Bom, tem 2 questões que nós temos que deixar claro, que, na minha opinião, é clássica. O governo atual ele não trouxe a sociedade para participar. Não há nenhuma forma de diálogo com a sociedade, seja ela o campo empresarial, seja ela a sociedade civil propriamente dita. Então, nós, por exemplo, somos contrários a isso. Eu acho que o governo que ouve a população erra menos, né? O governo que não ouve a população, a gestão que não ouve a população, erra mais. Essa é uma diferença clássica entre o que o Djalma pensa e o que o governo que aí está hoje pratica. A outra questão que eu quero deixar claro aqui é que nenhum município, e eu quero desde já dizer que todas as pastas são fundamentais, mas nenhum município pode dizer que ele é independente quando não há a transparência na gestão dos recursos públicos. E, infelizmente, hoje, esse é um ponto de divergência. A minha gestão, os recursos públicos que serão gestados através do orçamento participativo, depois, em outro momento, a gente pode entrar em detalhes do que seria o orçamento participativo, será aplicado e gestado com a maior transparência possível, com a participação da sociedade em todas as decisões que nós elencamos. Eu sempre falo, tem muita coisa que você elenca como necessidade, mas só é a população, só é o empresário, só é o comerciante, são as pessoas do dia a dia que vivem dessa cidade que sabem dizer o que é prioridade. E isso é indiscutível. Não adianta eu dizer para você o que nós temos que fazer. É preciso ouvir e colocar em prática aquilo que a cidade precisa que seja feito. Ótimo. Muito bem colocado. O Chico falou muito bem. Cada bairro tem as suas demandas, as suas particularidades, e ouvir os moradores de cada bairro individualmente ajuda muito mesmo na direção certa, né? Parabéns. A segunda pergunta a gente vai passar para o Mário. Viu, Mário? Por favor. Boa noite, Djalma. É um prazer estar com você. Seu vice é uma excelente pessoa, viu? Tamo junto, Mário. Me diga uma coisa, em nossa cidade, sendo 100% manancial, como você pretende gerar empregos e impostos, né, para poder pagar essa conta nossa? E a outra, juntando as duas, você tem alguma proposta para melhorar a mobilidade da nossa cidade? Vamos lá, Mário. É o seguinte, primeiro que eu acho assim, nenhum município que é bem administrado gera prejuízo. O que gera prejuízo é a gestão fraudulenta, é a gestão voltada para interesses próprios. Itapecerica é um município rico, como o Richard Demo defende, mas, infelizmente, vem administrando a cidade para enriquecer grupos, né? Isso, para mim, é improbidade, é corrupção, isso a gente não tem acordo. Uma coisa que fica para a gente claro, que a questão do município ser hoje 100% de reserva de mananciais, ela não é um problema. Ela só é problema quando você não enxerga a solução. Existem muitas coisas que podem ser desenvolvidas aqui, utilizando esse fator como um impulsionamento. Uma dessa questão é o próprio turismo, né? O turismo ecológico, o turismo de aventura, né? Todo o segmento que envolve e que está ligado, né? A gastronomia, tudo isso que a gente poderia impulsionar, os eventos, as atividades culturais. A cidade ela tem um potencial incrível turístico e que o fato dela ser uma cidade de reserva de mananciais não impediria que a gente pudesse desenvolver. Vou dar 2 exemplos para você. Então, algumas áreas que nós conhecemos aqui,
na nossa cidade, que são áreas que são privadas, né? E que a gente pouco conhece, nos sítios maravilhosos aqui, e que estão abandonados, hoje aí, muitos sendo invadidos, né? Por que a gente não pega essas propriedades e transforma, né, em pousadas ecológicas, sustentáveis, equilibradas, atraindo parceiros de economia? E por que a gente não pega essa mesma região e transforma em rota de ciclismo, de turismo de aventura, de observação de pássaros, de natureza? Quer dizer, resumidamente, são tantas coisas que você pode fazer que não atrapalharia as atividades econômicas. Segundo, o nosso município tem um potencial agrícola incrível, eu sempre defendo isso. Nos anos 70 e nos anos 80, ainda a gente via a presença da atividade da agricultura familiar, né, que tanto enriqueceu pessoas e gerou emprego naquele momento. E que foi uma questão de percepção dos anos 2000, isso acabou falindo. Eu defendo a retomada dessas atividades empresariais, né, que são as empresas, né, do campo voltadas para a atividade da agricultura familiar, não só agricultura, mas piscicultura, ramicultura, apicultura, tantas atividades que você poderia fazer sem você agredir o meio ambiente, né? E, além de, esse é um ponto, além de, nós temos que, fatalmente, ter que rediscutir o plano diretor da cidade. Fazendo isso, nós temos que falar um pouquinho da redução do percentual ambiental. Hoje, você colocar o município como 100% não significa que você está protegendo. Significa que você engessou o município e que, muitas vezes, esse engessamento faz com que alguns aproveitadores utilizam e comecem a burlar a lei. Quando você cria um mecanismo que você pode ter uma forma de ser mais maleável, né, mais flexível, você poderia atrair alguns investimentos, algumas empresas, utilizando aqui os incentivos fiscais, o planejamento ambiental, o próprio plano diretor, que tem que estabelecer para onde vai, porque esse plano diretor é uma cabeça sem corpo, ele não sabe para onde vai, ou é um corpo sem cabeça, a gente não sabe o que é isso. Isso começou em 2001, vieram remendando, e o município não tem uma identidade para o desenvolvimento da cidade. Precisamos redirecionar isso. Então, eu não acho que a questão ambiental seja algo ruim, desde que você tenha um planejamento, você tenha uma proposta para desenvolver isso a seu favor. Então, a questão da acessibilidade e mobilidade, né, são duas coisas que vou tentar falar rapidamente aqui. Nós temos dois problemas seríssimos, né? Hoje nós temos dois caminhos básicos aqui. A BR-116 e a estrada de Itapecerica, que são dois problemas seríssimos. Crescimento, adensamento populacional, você vai ter trânsito. Além da questão do trecho sudeste, né, que a gente sabe que liga aí a região sul a São Paulo, e isso trouxe, né, uma carga imensa. O rodoanel não é suficiente, nós temos que defender logo, né, essas duas alças do rodoanel, que já estava no planejamento, né, anterior, que infelizmente por um erro grosseiro, né, foi feita uma permuta, deixaram de fazer as alças do rodoanel, que ia beneficiar muito a Itapecerica e ia ajudar a desafogar um pouco a nossa situação aqui no quesito mobilidade, mas fizeram uma permuta equivocada, nem dinheiro e nem alça acabaram virando realidade. O dinheiro veio, ninguém sabe para onde foi, infelizmente, e as alças não saíram. Eu falo e sempre discuto com o Richard aqui. Saídas simples, né? E saídas importantes. Nós precisamos começar a conhecer o nosso município. Nós temos rotas alternativas que nós precisamos começar a usar. Itapecerica hoje, em Bugaçu, passa por dentro dela. São Lourenço passa por dentro dela. Quem vem de Juquitiba passa por dentro, porque utiliza o nosso município como uma forma de bolsa de distribuição de localidades para onde vai. Nós precisamos integrar a nossa região. Nós não podemos pensar mobilidade só a partir de Itapecerica. Nós precisamos começar a pensar mobilidade urbana a partir da nossa região. E aí, então, a gente conseguirá ter saídas estratégicas e importantes. Só fazer um pequeno à parte, só para complementar a resposta do Djalma, na questão do percentual ambiental. Nós defendemos, e isso vai levar muito tempo, então não vou me estender, mas nós defendemos uma proteção ambiental de verdade, tá? Mais inteligente. Mas também defendemos a redução da área de mananciais para 80%, para a gente ter a área livre aí da BR, 20% de área de um lado e de outro. Já é uma lei feita pela CETESB em 2016, foi aberta uma exceção para a área de BR,
para que a gente possa trazer empresas para cá. E no nosso plano de governo, nós falamos na criação, não é trazer, mas na criação de 9 mil empregos. Eu acho que essa é a resposta que fica assim mais eficiente. Tem muito detalhe, a gente tem todo um projeto para isso, mas, de grosso modo falando, essa é uma complementação assim, bem específica para aquela sua pergunta. Que legal. Muito obrigado. A próxima pergunta vai ser feita pela Sofia. Oi, boa noite, Djalma, Richard, Boa noite. tudo bem? Bia, Então, pensando na questão da gestão participativa, de trazer a população mais para junto, né? É possível ter um canal direto com o executivo para que os munícipes possam acompanhar os projetos e também solicitar, acho que diretamente, esse contato, e sabendo e tendo uma transparência em relação aos prazos que vai ser entregue, em qual região, como que fica assim essa questão da transparência e de acompanhamento de projetos? Bom, Sofia, essa pergunta é muito importante, porque a base, a estrutura da nossa discussão, do nosso programa de governo, é o orçamento participativo. Ele é muito avançado quando você começa a entender como é que o interior ele conseguiu se desenvolver de sobremaneira, além da participação popular, o equilíbrio das contas públicas, né? Então, é fundamental que nós tenhamos esse conhecimento. Isso chama-se tecnologia social. O orçamento participativo, por incrível que pareça, já aconteceu em Itapecerica, lá no começo dos anos 2000. E foi muito eficiente e, assim, trouxe para Itapecerica uma visão diferente do que era a nossa cidade. Eu acho que hoje o próprio itapeciricano e as próprias gestões que passaram ali, infelizmente, acabaram criando um divisor de águas, né? O governo está de um lado, a população está do outro. Nós queremos inverter isso, trazer população e gestão para junto do mesmo balaio e dali, em vez de ficar falando de problema, Edgar, começar a discutir soluções. É isso que a gente precisa fazer, tecnologia social e discutir soluções, tecnologia pública e discutir soluções. O orçamento participativo ele estabelece uma divisão do nosso município em regiões, em distritos, em áreas, em zonas, e cada uma dessa área vai ter um representante ou representante da sociedade civil, incluindo o Ministério Público, a OAB, as ONGs, enfim, para que a gente possa sentar e discutir aquilo que tem que ser aplicado, de que forma que tem que ser aplicado e como vai ser aplicado. Só nesse sentido, eu acho que a gente vai dar um grande passo para que a gente possa discutir realmente transparência. Não existe a menor possibilidade de uma gestão voltada realmente para o desenvolvimento apartar suas decisões da sociedade. Nós nem entramos aqui na questão de tribuna livre, de audiências públicas, que é algo que é lição de casa para qualquer gestão que se diga democrática. E isso em Itapecerica, infelizmente, andou para trás. O orçamento participativo, ele transforma aquilo que é possível em realidade. Se tem dinheiro, e esse dinheiro deve ser aplicado nas demandas que a sociedade decidiu no seu coletivo, que é prioridade, ele vai ser aplicado. E nós vamos prestar contas disso. É claro que não se faz isso do dia para a noite, gente. Vamos levar pelo menos um ano para organizar isso. Mas é possível, até porque o orçamento de 2021 já vai estar votado, então é muito difícil. Mas para 2022 você consegue já fazer esses acertos e distribuir melhor esse recurso. Eu não sei se vocês sabem, tirando educação e saúde, que você é obrigado a aplicar por lei lá, saúde 16% e educação os 25%, embora essas últimas gestões não aplicaram isso, o nosso orçamento ele tem ele é volátil, você pode migrar de uma pasta para outra, não sei se vocês sabem disso, né? A Lei Orgânica Municipal permite isso. É uma distorção, mas ao mesmo tempo é uma saída interessante se você tiver orçamento participativo, porque só foi feito desta forma porque haveria o orçamento participativo, e aí você conseguiria ali fazer uma distribuição mais, digamos assim, mais justa, com mais equidade dos recursos públicos. Tá? Esse é um ponto, mas ele é muito amplo, mas é uma coisa que a gente defende com muito carinho para a cidade. Transparência total. Para complementar também, de imediato, gabinete aberto. Muito importante que as pessoas tenham acesso aos seus governantes. Servidor público serve o povo, não se serve dele. Então, gabinete aberto sempre. Obrigada.
Ó, a gente tem um tempinho ainda, pelo menos uns 4 minutos antes das considerações finais. Tem um morador aqui do bairro e muitas pessoas pegam ônibus, utilizam o transporte público para ir e voltar. Trabalham em São Paulo. Eu peguei na sexta-feira, eu, Edgar, precisei, estava cheio em época de pandemia. Então, a pergunta do Jonas, acabou de mandar, ele está no trabalho em São Paulo ainda. O que você acha do monopólio da companhia de ônibus da nossa cidade? E o que você faria como prefeito para mudar isso? Essa é uma pergunta que sempre fazem para a gente, né? E o pessoal fala assim, Djalma, você vai tirar a Miracatiba? Claro que não. Miracatiba fica, eu vou trazer outra empresa. Olha só, nós não temos que tirar ninguém, nós temos que trazer mais pessoas para que o município seja democrático, né? Hoje nós temos 35 linhas de ônibus, né? 35. Apenas uma dessas linhas tem cobrador de ônibus, né? O que eu quero é uma empresa que seja justa. Nós tivemos aí, ao longo de um ano e meio, 800 cobradores de ônibus mandados embora. Apenas uma linha das 35 são operadas com cobradores. É justo isso? Não. Nós queremos discutir a cidade a partir de suas prioridades, não dos empresários. O empresário é bem-vindo, o empresário é parceiro, desde que o projeto dele seja um projeto equilibrado. Quando a gente fala de empresas de ônibus aqui, nós temos que falar que elas têm que dar lucro, né? Mas não precisa ter lucro do lucro. Então, para isso, é necessário que a gente tenha esse entendimento. Não pode ter uma empresa apenas operando, o que é pior, né? A mesma empresa concede a algumas cooperativas, algumas empresas anexas, a operar o transporte circular, né, interno, que é muito pior. Que quem deveria fazer isso com autonomia seria, por justiça, né, o alternativo. E hoje o alternativo tem que pagar para a empresa atual que está aí para poder operar uma linha que deveria ser dele. Sabe, chega disso, a gente tem que abrir a cidade. Se a gente não ampliar essa cidade, não abrir essa cidade, não desenvolver essa cidade, a gente vai acabar tendo um problema muito pior nos próximos anos que está aí. Então, fica aí essa reflexão. Qualidade, claro, sempre, sempre. Nós temos que ter uma empresa que possa ter lucro, mas nós temos que ter uma empresa que preste serviço para a população e não o contrário disso. Muito legal. Antes das considerações finais, eu quero agradecer ao Djalma, ao Richard. Hoje, sim, eu posso dizer que eu te conheço. Foi um prazer conhecê-lo. Um prazer estar recebendo você no nosso bairro aqui, viu, Djalma? Desejo muito sucesso para vocês. As missões aí, as metas são gigantescas, mas demonstra muito preparo aí da parte de vocês. Percebe-se que não é um trabalho de curto prazo, vocês já vem desenvolvendo há muito tempo já, estão bem preparados aí, parabéns, viu? E se vocês puderem falar das considerações finais, o que vocês podem dizer para nós, munícipes aqui de Itapecerica, caso vocês sejam eleitos aí? Só vou fazer uma partezinha, vou te pedir 30 segundos. Em primeiro lugar, a gente sabe da ousadia da nossa candidatura, então, para aqueles que precisam de mais esclarecimentos, terem mais informação, de forma virtual ou de forma pessoal, estamos abertos. Nós decidimos respeitar o dinheiro público desde o início, não estamos usando nada de dinheiro de ninguém. Tá? Todo o dinheiro da nossa campanha é muito humilde, mas é fruto da venda de um veículo. Então, a gente pensou isso desde o começo, sem barulho, sem bandeira, sem baderna. Gestão pública ela precisa ser pensada do início até o fim. Eu sempre brinco com as pessoas, nós não estamos preparados para fazer campanha, nós estamos preparados para gerir a cidade. E sem ousadia ou arrogância nenhuma, são 20 anos debruçados em cima da estrutura pública para entender os seus mecanismos. Né? Djalma ainda é pós-graduado em gestão pública, eu só sou um cara curioso mesmo, mas nesse momento se fazia de fato a vontade de fazer a diferença. A única vaidade que eu tenho nesse caso todo é de deixar meu nome marcado na história dessa cidade que eu amo e que eu vim para cá. Eu moro aqui por vontade, eu não moro aqui por nenhuma outra razão. Fiz meu patrimônio aqui, construí minha família aqui, amo essa cidade de verdade, tenho terra dela debaixo das minhas unhas, tenho orgulho de conhecer 151 quilômetros quadrados da cidade de bicicleta e tenho orgulho de conhecer os 153 bairros dessa cidade. Né? E também tenho a humildade de saber que todos esses bairros têm dificuldades e problemas diferentes, como se fossem 153 cidades. E a nossa humildade é saber que a gente vai ter que escutar as pessoas para entender quais são as prioridades que elas têm. Né? Então, gestão pública começa deste ponto. Então, fica aqui meu apelo para aqueles que acreditarem no que a gente está falando de verdade, que nos ajudem. Né? Um apelo, a gente nem pede voto, a gente pede apoio de verdade.
e aqueles esclarecimentos que se fizerem necessários, nós temos 12 dias para dirimir e para esclarecer. Então, isso não foi uma consideração, só foi né, o vice e o prefeito que brigam demais aí para ver quem fala, mas é porque é muita informação e como as pessoas nos conhecem de outras formas, de outras maneiras, se faz necessário expressar o nosso sentimento e o que nos move a encarar um desafio desse tamanho. Tá bom? Parabéns, Richard. Vai lá, Djalma. Bom, primeiramente, eu quero agradecer de coração a todos vocês aí. O bairro do Marilão é um bairro do coração. Andei muito de bicicleta por aí, no tempo de moleque. Então, assim, a gente agradece demais. Eu quero falar uma coisa muito rápida. O que nos forma aqui na cidade, o nosso amor pela cidade, o conhecimento que nós temos no dia a dia. Não é faculdade, não é nada disso. E o carinho que nós temos. Nós somos 100% Itapecerica. 100%. E nós queremos trazer essa mensagem para os itapecericanos. E vou falar aqui com todas as letras. Quero trazer Itapecerica de volta para as mãos dos itapecericanos, que hoje não está mais. E deixar acrescentado para vocês, Diário, que eu sei que vocês têm muito de segurança pública. Eu defendo uma agenda municipal de segurança pública, que nós possamos discutir com todos os segmentos de segurança, e principalmente com o CONSEG, que, para mim, sem a participação popular, não existe projeto político e projeto público, para que a gente possa integrar, através de um gabinete de gerenciamento de inteligência, todas as propostas que venham da Polícia Militar, da PRF, do CONSEG, do Ministério Público, da Civil, da GCM, que a gente possa ter realmente uma agenda a ser discutida, pautada e deliberada com recurso para investimento, e segurança pública e investimento também. Grande abraço. Muito legal. Até uma próxima. Muito rápido isso aqui. Muito rápido. Quando a conversa é boa, passa mais rápido ainda. Parabéns a vocês, moradores de Itapecerica, que estão com a gente aqui nessa noite. E, mais uma vez, desejo muito sucesso para vocês. E conta com a gente, tá bom? 27, hein? Dia 15 de novembro, 27. Minhas considerações agora, assim, finais, mas é rápido. Só para complementar o que o Djalma falou, o meu desejo para Itapecerica é que ela seja realmente uma cidade cosmopolita. Deixemos de tentar parecer com o subúrbio, não somos. Somos uma cidade pacata do interior, que hoje, de todo custo, é tentado se fazer subúrbio de São Paulo. Tá? Então, nós temos que ter de volta esse grupo de amigos que a gente se encontraria na Major Teles, depois da missa da igreja, a gente poder parar, conversar dos filhos, conversar sobre a família, tomar um café junto. É esse sentimento que eu quero de volta para Itapecerica da Serra, mas com desenvolvimento, com emprego, com transporte. Chega de ficar 3 horas no ônibus para pegar um emprego a 15 quilômetros daqui. Nós não conseguimos construir nenhum vislumbre de futuro para a nossa cidade, porque nós estamos com o mesmo grupo há 30 anos. Então, sem críticas pessoais, a gente está falando de política, nós queremos fazer a diferença. E é possível, é possível. Né? Olha o desenvolvimento das pessoas da nossa cidade, capacidade. Olha quem você é, Edgar, o Mário, a Sofia, eu conheci criancinha. E olha o desenvolvimento, onde nós estamos hoje. Né? E tudo isso com muita vontade, com muita perseverança. Por que nosso município não pode ser diferente? Nós temos capacidade operacional na cidade, nós temos pessoas muito inteligentes. Nós precisamos aproveitar isso, usar a mão de obra daqui para construir o futuro da cidade em que nós moramos e que nós amamos. Então, isso é a minha consideração final e é isso que nos move. Dia 15 e 27. Djalma, obrigado, Djalma. Obrigado, Richard. Foi ótima noite estar com vocês aí, esse bate-papo. Parabéns, viu? Até mais. Mário, tá me devendo mostrar a pista lá, hein? Vamos mandar de jeito. Vamos sim. Estão preparando lá. Você vai ser muito bem recebido. Maravilha. Você leva o Djalma lá. Tchau, Sofia. Tchau, Edson. Falou, Walter. Esperei sua pergunta, Walter. Matheus, grande abraço, Matheus. Boa sorte, Djalma. Tamo junto.